Boa tarde, galera. Bora voltar para um assunto que chama atenção demais, que é o jejum intermitente. Andou circulando um áudio nos WhatsApps falando bem sobre o jejum intermitente e mal de outros. Outros como comer de 3 em 3 horas, falando que isso realmente não existe. Não existe, na verdade, são as generalizações, né? Todo mundo seguir o mesmo tipo de dieta. Realmente não existe. Então, pasmem os senhores que me perguntaram, realmente comer de 3 em 3 horas não é fato. E aí o indivíduo do áudio, que não sei o nome, coloca o jejum intermitente como uma novidade. Nesse ponto ele peca demais, né? Porque jejum intermitente é uma coisa que vem dos primórdios, né? Dieta paleo, por exemplo, paleo vem do paleolítico, né? Ou seja, nos primórdios a gente já passava períodos de jejum. Então hoje todo mundo, eu acho que já tem um pouco de conhecimento e sabe que dietas low carb, dietas paleo, dietas zero carbo, são dietas que, quando bem acompanhadas e individualizadas, realmente funcionam para o que se pretende. E o que se pretende? Se pretende geralmente perder peso, mas nós estamos falando em perder gordura, né? Às vezes é só uma melhora do percentil. Bom, e aí na onda das low carbs e zero carbs apareceu um assunto como se estivesse nascendo o jejum intermitente. Já falei bastante sobre isso, no meu site tem, no Instagram tem, mas vamos tirar ainda algumas dúvidas a mais. Então vamos entender um pouquinho. O jejum intermitente, geralmente ele começa na noite anterior e se estende até o almoço ou um pouco mais, né? Pegando às vezes um jejum de 12 horas, 16 horas ou até 24 horas. A quantidade calórica que se ingere nesses jejuns geralmente correspondem a mais ou menos 1/4 da sua dieta normal. Usa-se chás, cafés, ou seja, coisas que não têm caloria. O limão também é bem apropriado e ajuda bastante. Então, respondendo a perguntas e quebrando mitos, realmente funciona. Jejum intermitente funciona para o que se pretende. Porém, não é novidade nenhuma, né? Como diz no áudio lá. Então, na verdade, nós temos até o Ramadã, né? Conhecido jejum religioso. Então, como eu disse, há comprovação na redução de peso e na redução principalmente de gordura corporal. O aspecto mais importante do jejum intermitente é a diminuição da resistência insulínica, a diminuição da insulina como um todo. Para quem é meu paciente ou me acompanha sabe que insulina é o grande problema da obesidade. Altos níveis de insulina são inflamatórios. E o grande problema hoje de saúde chama inflamação, chama obesidade com síndrome metabólica, ou seja, com aumento de insulina, diabetes mellito, aumento da pressão arterial, problemas cardiovasculares. A dúvida e o medo mais frequente em relação a jejum intermitente é se você cataboliza, se você perde massa muscular. Pasmem os senhores mais uma vez, parece que não há perda de massa muscular, um monte de estudos provando isso, e na verdade há uma confusão que às vezes leva a resultados falsos negativos que dão esse catabolismo, que é uma confusão entre massa muscular e massa magra. Quando a gente está falando de massa magra, nós estamos falando de todo um contexto de diferentes massas do tipo glicogênio, que é o estoque de carboidrato, por exemplo, dentro do músculo. Ou seja, numa dieta low carb ou zero carb ou num jejum, você vai estar com uma baixa desse glicogênio. Não significa que você perdeu massa muscular, significa que quando você repor o seu glicogênio, o seu carboidrato, ele vai levar água para dentro do músculo. Agora, aí nesse ponto eu faço uma observação importante. Tudo tem que ser individualizado. Porque se você pega uma pessoa muito ansiosa, muito estressada, que dorme mal, que já está catabolizando, aí sim essa pessoa em desequilíbrio hormonal pode fazer um catabolismo até importante, né? O que não é interessante nunca.
Portanto, quebrando mitos e paradigmas, comer de 3 em 3 horas não é fato, tá? Realmente te enganaram, tá? Esse negócio de vou sair pra rua fazendo caminhada e corrida, realmente te enganaram. Se você não tá perdendo peso, fazendo a sua caminhada ou corrida por conta e inventando uma dieta da internet ou da vizinha, procuram. Galera, outra janela aqui, então vamos aproveitar. Vamos finalizar o assunto. Tudo individualizado, procurando um nutricionista e planejando esse jejum intermitente, ou seja, é um jejum que tem programação, não é aleatório, vou fazer, não vou fazer. Realmente é uma excelente estratégia para perda de peso, redução de percentil. Principalmente por quê? Porque está comprovado que diminui a resistência insulínica, diminui o nível de insulina seu, te tira inflamação, porque a insulina é inflamatória. Não há queda de metabolismo, pelo contrário, quando você quebra esse jejum, você gera um efeito de lixo, um efeito de aumento de metabolismo. Não há a perda de massa muscular, ok? Que é o catabolismo, não tem essa perda de massa muscular quando bem planejado. Importante nesse planejamento é a questão do controle da ansiedade, do estresse, do reparo, do sono e também da parte hormonal, avaliação de exames, avaliação clínica, avaliação física, ou seja, um contexto de coisas para poder fazer esse tipo de dieta. Quebra-se realmente essa ditadura de dizer que tem que comer de 3 em 3 horas, realmente isso não existe, não tem comprovação. Já falei várias vezes e volto a repetir, o que engorda ou que emagrece é a dieta em associação com a atividade física. Ou seja, dá para se usar o jejum intermitente até para ganho de massa muscular, desde que esteja num treino compatível e que haja reposição. O pensamento de tudo isso que eu estou falando é o fato do corpo ser uma máquina inteligente. Ou seja, você faz um jejum e seu corpo se prepara. Inicialmente ele usa a gordura de estoque, porque ele não é burro. Aquela gordura que você tem acumulada aí nos flancos, no culote, na barriga, ela só serve a um propósito, que é esse. Quando você está em jejum, quando você está passando fome, você vai usar isso como fonte de energia. E quando você volta a comer, ou seja, você quebra esse jejum, você pode gerar um efeito de anabolismo, de ganho de massa muscular. Também pelo fato do corpo ser uma máquina inteligente, né? Ou seja, ele se prepara para a hora que entrar a oferta, ele poder aproveitar melhor aquilo tudo. E o que é aproveitar melhor? Melhorar a sua massa muscular ou sua massa magra. Então vamos fazer um resumão aqui. Primeira coisa, procurar um nutricionista ou alguém da área, um médico do esporte, para elaborar esse projeto. Segundo, esse jejum vai se iniciar na noite anterior e vai ter a quebra lá pelo horário do almoço, podendo ser de 12, 16 e às vezes podendo se estender por 24 horas. A quantidade de calorias que você vai ingerir em um dia, 24 horas, é geralmente 1/4 ou 25% das calorias que você geralmente se alimenta. E isso quem vai montar as proporções é o nutricionista. Quando eu digo proporções, eu estou falando do quanto que você vai comer de carboidrato complexo, quanto que você vai comer de proteínas e de gorduras boas, ok? Com a parte hormonal toda equilibrada, que isso você já colheu os exames e já sabe se está em catabolismo ou não, incluindo a parte psicológica, ansiedade, você vai poder fazer a sua atividade física. Em relação aos treinos, não é bacana de fazer em jejum. Já em relação ao aeróbico, que aí é o famoso aeróbico em jejum, que também as pessoas adoram, pode ser usado sim, tendo como pressuposto que você já está usando gordura como fonte de energia, que vai aumentar esse gasto, vai aumentar esse consumo de gordura durante o aeróbico. Desde que bem avaliado e bem equilibrado, dá para se usar o aeróbico em jejum. Agora, tem gente que não pode fazer o aeróbico em jejum. Pessoas que têm uma musculatura já deficiente, uma musculatura baixa, ou seja, já estão catabolizando, o seu metabolismo já é muito baixo,
essas correm um risco muito grande de perder ainda mais massa muscular, baixar mais ainda o metabolismo e ter um efeito rebote, podendo voltar a engordar ou até mesmo engordar mais do que anteriormente a dieta. Então, galera, use o jejum intermitente de forma consciente com o seu nutricionista ou o seu médico, vale a pena, é uma excelente alternativa. E tira, pelo amor de Deus, de dentro da sua cabeça o que implantaram aí dentro. Que caminhada e corrida é ótimo, que tem que comer de 3 em 3 horas, que pãozinho, que leitinho, que glutenzinho faz bem para a saúde, que frutinha é um lanche ou uma pequena refeição, nunca foi, nunca será. Fruta é um simples açúcar. Que barrinha vai resolver o seu problema? Não, mas é barrinha de proteína. Pelo amor de Deus, vai sentar, comer, vai fazer pequenas refeições. Vai perder peso, vai baixar o percentil e vai ter mais saúde. Beijo, fiquem com Deus, um abraço. Bora, galera, bora dar sequência então ao assunto, porque apareceu um comentário inteligente no meu Instagram. Isso sim é um comentário válido. Às vezes também tenho críticas construtivas, coisas pra gente aprender junto. E não são pessoas que querem criticar com o intuito de aparecer, né? Críticas que não vão levar a nada, que não vão ampliar o conhecimento. Mas vamos ao assunto. Essa dieta, esse jejum intermitente gera um processo cetogênico. O corpo começa a usar gordura como fonte de energia. Então, no jejum intermitente, a gente tem a presença da gordura na corrente sanguínea, mas não tem a presença da glicose, do açúcar. E aí vale a gente ressaltar que 1 grama de gordura tem 9 calorias e 1 grama de açúcar tem 4 calorias. E que a gordura traz saciedade, a gordura gera saciedade. Então é por isso que no jejum intermitente a gente não sente fome. Por isso é que a gente está seguindo um processo comum. A gente está usando como fonte de energia a nossa reserva, que ela serve justamente para isso, natureza. E aí entra outro adendo importante, que é a questão da consciência, do nível de consciência que você fica na dieta cetogênica. Havia a princípio a ideia de que numa dieta cetogênica isso ia atrapalhar demais os níveis de concentração e de capacidade de raciocínio, chamadas funções cognitivas. Mas os poucos trabalhos científicos que tem também não apontam para isso, apontam justamente para o contrário, que em estados de jejum, em dieta cetogênica, você consegue aumentar o seu poder de concentração e raciocínio. Por isso é que já existe há muito tempo a meditação, sem a preocupação da alimentação. Na maioria das vezes as meditações são em jejum, né, e se prolongam por muito tempo em jejum. E aí me vem o cidadão achando que jejum intermitente, que dieta cetogênica, que dieta paleo são coisas novas, são coisas muito antigas. Do áudio do WhatsApp fica que realmente as coisas são individualizadas e que esse negócio de comer de 3 em 3 horas realmente não é fato. Muito pelo contrário, às vezes representa a saúde você comer poucas vezes ao dia e comer menos. Por quê? Porque assim seria o seu corpo uma máquina de passeio, um carro onde você só anda de final de semana e passeia com ele. Ou seja, um carro que você usa pouco, que você não acelera tanto, você gasta menos. Ele vai viver mais, vai estar mais conservado, vai durar mais. Então, se a gente pensar na gente como uma máquina, a gente vai durar mais se a gente usar menos. Ah, doutor Rodolfo, mas você não come pouquinho, você come bastante. Como? Como porque tem preocupação em ganhar massa muscular, em fazer hipertrofia. Então, galera, nesse mundo de dieta tem muito para refletir e ver os objetivos que você deseja. Eu, como desejo hipertrofia, mas também quero saúde, eu tenho que balancear entre uma coisa e outra. Então é isso que eu proponho. Cada um segue seu caminho individual. Beijo. Bom dia, galera. Assunto interminável, né? O tal do jejum intermitente. Apareceu outra dúvida bacana. Doutor Rodolfo, se eu usar o óleo de coco, eu estou quebrando o jejum?
Existem algumas vertentes que dizem que não, né? Porque você não estaria usando uma fonte de carboidrato, né? E sim uma fonte de gordura de absorção rápida, um triglicerídeo de cadeia média. E por essas pessoas acreditarem demais na ideia de que o óleo de coco faz uma translocação com a gordura corporal, é termogênico, e também por ele não liberar insulina, né, que é o grande lance do jejum intermitente, é a baixa da insulina e da resistência periférica, acredita-se então que ele não atrapalhe. Porém, mas, eu particularmente não gosto do uso do óleo de coco. No meu protocolo eu não uso, porque parto do princípio que o corpo é uma máquina inteligente, ou seja, se o óleo de coco está absorvido e está na corrente sanguínea para ser usado como fonte de energia, o corpo vai entender que não precisa de tirar as gorduras de reserva que estão armazenadas e usá-las como fonte de energia. Então eu não uso no protocolo, ok? Abraço.